E nós estamos em 52 dias de reconstrução da nossa vida, 52 dias de reconstrução da nossa história, 52 dias de reconstrução de tudo aquilo que desmontou na nossa vida, e 52 dias de reconstrução da nossa história, da nossa caminhada, da nossa família. Eu creio que Deus está presente na tua vida para te ajudar a reconstruir, a restaurar toda a tua vida. Independente do que tenha acontecido, quais os motivos que aconteceu, o que aconteceu, Deus quer reconstruir na tua vida, Deus quer abençoar a tua vida. Por isso que Deus colocou em nosso coração e por isso que Deus te chamou para estar aqui, para estes 52 dias de reconstrução. Eu creio que Deus está preparando algo muito grande para realizar na tua vida, na tua casa e na tua história. Você está convidado para caminhar conosco nesta manhã, mais um dia de reconstrução e um tempo na presença do Senhor. 52 dias. Hoje, o nosso quarto dia, e nós convidamos você para caminhar conosco na presença do Senhor Jesus. Deus já tem ministrado o nosso coração, já tem falado tantas coisas ao nosso coração e à nossa vida, e eu quero aqui reforçar a você. Tudo aquilo que Deus vai ensinando o teu coração, coloque em prática durante o teu dia, aplique na sua vida da melhor maneira, da maneira mais completa que você puder aplicar. Você vai ver que a palavra de Deus, quando ela se torna a nossa maneira de viver, ela transforma a nossa vida, o nosso caminho, ela muda a nossa história. Quero convidar você para firmar o teu coração na palavra de Deus, fortalecer a tua vida e viver os sonhos e os planos do Senhor na tua vida. Amém? Hoje, quarto dia, o tema da ministração desta manhã é: se reconstruir é preciso, orar é imprescindível. Se reconstruir é preciso, orar é imprescindível. E esta é uma grande realidade na nossa vida. Tem uma frase que diz assim: trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus. Porque você vai descobrir que estas duas coisas, elas são verdade. Trabalhe como se tudo dependesse de você. E ore como se tudo dependesse de Deus. Porque é importante que você faça, e porque é importante que você creia que é Deus quem faz. É muito interessante isso, mas é uma verdade. Aplique isso na sua vida. Essas duas atitudes tuas, de trabalhar e de orar, elas devem andar juntos. Tem muita gente que trabalha, mas não ora. Vive cansado, angustiado. Busca, né? Trabalha demais, mas não ora. E tem gente que só ora, né? Não trabalha. Então não funciona. Precisa estar junto. Você precisa se empenhar, você precisa se dispor, se colocar à disposição e também orar, crer que Deus está agindo. Eu disse aqui esses dias, e para mim foi uma palavra de Deus muito importante, e eu trouxe para a minha vida essa palavra. Eu falei para vocês que na medida em que você trabalhar, na medida do teu empenho, será o agir de Deus. Por isso que eu tenho que trabalhar e orar. Eu trabalho e oro. E porque eu trabalho e oro, na medida do meu trabalho, Deus age. Se eu me esforço, se eu me empenho, se eu me dedico, Deus também faz a mesma coisa. Se eu vou além, Deus também vai além. Por isso, estas duas coisas têm que acontecer na tua vida para que você viva um tempo de reconstrução. Você tem que trabalhar, como nós temos visto aqui na vida de Neemias, a disposição dele de entender o problema, de compreender o problema, de avaliar o problema, de ter a coragem de enfrentar o problema e de trabalhar para encontrar uma solução, para encontrar um caminho. Mas Neemias, ele não fica só nessa parte operacional, pensar e fazer. Ele busca a orientação de Deus, ele busca o renovo de Deus, ele busca uma palavra de Deus, ele busca uma direção de Deus, ele busca uma proteção de Deus, e ele busca que Deus abra as portas para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa. Tem uma frase
Charles Spurgeon foi o maior dos pregadores, né? Ele é considerado o príncipe dos pregadores. Ele viveu entre 1800 e pouco até 1900 e pouco, nesse período aí. E Charles Spurgeon, ele ministrou sermões extraordinários. E ele falou muito sobre oração. Tem muitos sermões de Charles Spurgeon sobre oração. Eu quero trazer aqui uma frase que ele colocou em um dos seus sermões, e que vale muito a pena a gente pensar nesta manhã. Ele disse o seguinte: devemos ter por norma jamais vermos a face dos homens antes de vermos a face de Deus. Quem sai correndo da cama para as ocupações sem primeiro passar um tempo com Deus é tão insensato quanto seria se não se lavasse, se não se vestisse. É tão imprudente quanto o soldado que se lança na batalha, sem armas e sem armadura. Aquela pessoa que se levanta e que sai para conversar com as pessoas, para ver as pessoas antes de ver a Deus, de olhar a face das pessoas antes de olhar a face de Deus. Aquela pessoa que se levanta da cama e corre para o teu trabalho, corre para a sua vida, corre para os seus afazeres, corre para tomar as suas decisões, antes de colocar a sua vida diante do Senhor, é tão insensato, é tão desprovido de capacidade intelectual, de sabedoria, que ele se compara àquele que não se lava, não se limpa, nem se veste. Ele sai sem se limpar, ele sai sem se vestir. É tão imprudente quanto aquele soldado que se lança para uma batalha sem estar com as armas, sem estar preparado. Aí você vê a importância que Charles Spurgeon ele traz para a vida de oração. Orar é extremamente importante na sua vida. Não saia de casa sem orar, sem dobrar o teu joelho, sem buscar a Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração, falou muito da minha vida. Qual que é o teu horário de orar? Tem muita gente que diz, horário de orar? Eu oro todo dia, eu oro durante todo o dia. Mas qual que é o teu horário de orar? Qual que é o horário que você ora? Não, mas eu oro durante o dia inteiro. Não, mas qual o horário que você ora? Qual o horário que você dobra os teus joelhos para orar? Porque você tem horário para trabalhar, porque você tem horário para comer, porque você tem horário para as tuas reuniões, você tem horário para os teus encontros. Qual que é o teu horário de oração? Qual que é o momento que você dobra o teu joelho para orar? Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha o seu horário. Independente de onde ele estava, ele ia para o seu lugar de oração para buscar a presença de Deus. Nós precisamos readquirir o hábito de orar e de buscar a presença de Deus na nossa vida. O inimigo usou como estratégia nos impedir de orar, de dobrar os nossos joelhos. É importante que você ore durante todo o dia, dirigindo o carro. É importante que você ore conversando com as pessoas. É importante que você ore no seu ambiente de trabalho. É importante que você ore, enfim, nos lugares, o tempo todo, o dia inteiro. É importante que você ore. Mas é muito importante que você tenha um horário. E esse horário é o horário onde prevalece a oração. É o horário em que você dobra os seus joelhos e que você busca a presença de Deus. Adquira o hábito de orar, porque quando você ora, Deus fala com você. Quando você ora, Deus transforma a sua vida, Deus muda a tua história. Olha o que diz esta frase aqui. Oração deve ser a primeira ação e não o nosso último recurso. É uma pena que muitas vezes nós usamos a oração não como a nossa primeira ação, mas como o nosso último recurso. Quando a gente olha para a vida de Neemias, e você vai olhar aqui no texto que nós vamos ler daqui a pouquinho, você vai ver que quando Neemias ele recebe a visita do seu irmão, quando o irmão Hananias fala para Neemias o que está acontecendo, o texto bíblico diz que Neemias fica muito triste, o texto bíblico diz que Neemias chora, o texto bíblico diz que Neemias começa a lamentar por alguns dias. E durante esse tempo, Neemias, o que ele faz? Ele jejua e ele ora. Ele entra na presença de Deus. A primeira ação de Neemias é entrar na presença de Deus. É buscar a direção de Deus.
é buscar uma estratégia que venha do alto, é buscar o amparo divino, é buscar o discernimento divino, a sabedoria divina. É uma pena que, grande parte das vezes, a gente coloca a oração como último recurso. A oração, ela não é proativa, ela é reativa. Nós não oramos para fazer. Nós deixamos que as coisas piorem muito e quando não tem mais jeito, aí a gente vai orar. Tem muita gente que age assim. Quando não tem mais jeito, aí que vai orar. Adquira o hábito de colocar tudo em oração. Antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma viagem, antes de comer qualquer alimento, antes de conversar com qualquer pessoa, antes de ir para o trabalho, antes de levantar-se, coloque a tua vida em oração. A oração deve vir antes e não depois. É importante que você ore depois? Também é. Mas muito mais importante é que você ore antes, que você coloque a sua vida antes, diante da presença de Deus. Vamos lá. O que a gente aprende nessa manhã com a vida de Neemias, capítulo 1 de Neemias, que nós estamos lendo? O que a gente aprende com Neemias a respeito de oração? A respeito do jejum e da oração? Qual a importância destes elementos na nossa vida e na nossa caminhada? Vamos lá, verso 4, Neemias capítulo 1, versículo 4. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. O texto bíblico diz que Neemias, quando ele ficou sabendo de tudo, quando ele soube de tudo que estava acontecendo em Jerusalém, ele começou a chorar, ele começou a lamentar, e ele se entristeceu, ele começou a chorar, e diz o texto bíblico que durante o tempo, ele se colocou diante de Deus durante esse tempo em oração e em jejum. Em oração e também em jejum. O jejum e a oração não colocam Deus à tua disposição. Eles colocam você à disposição de Deus. E este é um primeiro ponto que eu quero trabalhar com você nessa manhã, gente. Presta atenção no que eu vou te falar. Porque grande parte das pessoas que oram, quando eles jejuam, quando eles se colocam diante de Deus, parece que a intenção do coração deles é colocar Deus à disposição deles. Então, eu vou orar para que Deus esteja à minha disposição. Eu vou orar para que Deus venha como um garçom, com um paninho aqui no braço, chega na minha mesa onde eu estou sentado, esperando, e aí Deus chega onde eu estou sentado e Deus diz assim, pois não, o que o Senhor deseja? Muitas pessoas, e a gente tem que olhar se nós não estamos fazendo isso, muitas pessoas agem dessa forma. Chegam diante de Deus como se Deus fosse um garçom, como se Deus estivesse à nossa disposição para fazer aquilo que a gente quer. Então a pessoa chega, ela se apresenta diante de Deus e ela diz, Deus, olha, eu quero isso ou eu quero aquilo. Oração, jejum, não coloca Deus à tua disposição, não coloca Deus à minha disposição. A oração e o jejum nos coloca à disposição de Deus. Esse é o primeiro fator que vira a chave, que a gente começa a entender de fato o que significa orar e o que significa buscar a presença de Deus. Eu não oro para que Deus faça o que eu quero. Eu oro para que eu consiga fazer aquilo que Deus quer. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade é como trapo de imundícia, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, você tem que estar na vontade de Deus. Você tem que conhecer a vontade de Deus. Você tem que experimentar a vontade de Deus. Não é Deus que vai se submeter, sucumbir à tua vontade. É você que vai voltar os teus olhos para Deus e que vai viver a vontade do Senhor. Esse é um primeiro princípio extraordinário sobre a oração que você precisa aprender nessa manhã. Quando Neemias busca Deus, ele não busca Deus aqui para que Deus se volte à vontade dele. Neemias busca Deus para saber qual era a vontade de Deus para o seu povo. Qual era o projeto de Deus para o seu povo. O que Deus queria fazer na vida do seu povo. Portanto, fique você sabendo que o jejum e a oração não colocam Deus à tua disposição.
colocam você na disposição de Deus, à disposição de Deus. Tá ok? Então vamos lá. Eu quero passar aqui rapidinho, apenas passar aqui para você, o que significa o jejum e o que significa a oração. Tá? Porque Neemias, ele jejua e ora. O que significa a oração e o jejum? O que significa esse colocar a minha vida à disposição de Deus? Bom, vamos lá. O jejum não é regime, tá? Jejum não é regime para emagrecer. Tem gente que, vou aproveitar esse jejum que eu tenho que emagrecer mesmo. Jejum não é regime. Jejum não é sacrifício. Deus não quer sacrifício. Jejum não é sacrifício. Deus não quer que você fique sacrificando as coisas. Eu vou fazer esse sacrifício. O sacrifício foi feito na cruz do Calvário. Sacrifício foi feito na cruz do Calvário. Jejum não é sacrifício. Jesus foi sacrificado em nosso lugar na cruz do Calvário e foi o único sacrifício. E hoje eu e você devemos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo e obedecer a palavra de Deus. Deus nos chama para obedecermos a palavra dele. Tá bom? Então o jejum não é sacrifício. Jejum não é meritório. Eu vou fazer isso para merecer alguma coisa de Deus. Jejum não é meritório. Deus, eu fiz esse jejum, agora eu mereço que o Senhor me dê aquilo ali. Jejum não é meritório. Jejum não é autoflagelação. Eu vou fazer esse jejum para machucar minha vida, para ficar com bastante fome, para sofrer, para Deus ele fazer o que eu quero. Jejum não é autoflagelação. O que é jejum? Jejum é fome de Deus. Jejum é fome de Deus. É quando a tua vontade da presença de Deus é maior do que o suprimento das tuas necessidades da tua vida. Quando você tem fome de Deus, quando você tem sede de Deus. Quando a tua sede, a tua fome de Deus é maior do que qualquer coisa. Isso é o jejum. É quando você se coloca diante do Senhor. É abster-se de algo bom para alcançar algo melhor. É dedicação total em busca do poder e solução de Deus para algo específico. Então quando você jejua por algo específico. A gente não jejua por jejuar. A gente jejua por algo específico. Olha, está acontecendo isso na minha vida, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um caminho na minha vida, eu preciso me colocar à disposição de Deus, eu preciso entender o plano de Deus, o amor de Deus, e eu vou jejuar buscando uma resposta de Deus para esta área da minha vida, buscando um direcionamento de Deus, buscando um agir sobrenatural de Deus na minha vida para esta causa específica. Então, o jejum é essa dedicação total em busca do poder e solução para algo específico. O que é jejum? Jejum é se humilhar. Jejum é reconhecer que eu preciso de Deus, que eu preciso da graça do Senhor e do agir de Deus na minha vida. Tá bom? E oração. Pastor, o que significa oração? Oração é você se aproximar de Deus para ouvir e para falar. Oração é se aproximar de Deus, para ouvir a Deus e para falar. Muitas vezes nós oramos e nós nem ouvimos Deus. Nós falamos e levantamos e saímos, não deixamos Deus falar e ministrar ao nosso coração. Muitas vezes nós não queremos ouvir o que Deus quer falar. Nós queremos agir pelo nosso próprio impulso e a gente ora, mas não quer ouvir Deus falar. Nós não oramos para mudar Deus. Ninguém ora para mudar Deus. Eu falei sobre isso para vocês, mas para sermos transformados. Quando você ora, não é Deus que está mudando, porque Deus ele é perfeito, ele é imutável. Quando você ora, é você que está mudando. É Deus que está mudando a tua vida. Não é para mover Deus na tua direção. Quando você ora, não é para mover Deus na tua direção, mas para que Deus coloque você na direção dele, na direção certa. Quando você ora, não é para você mover Deus para a tua direção, mas é para você colocar a tua vida na direção certa, na direção que ele tem para você. Tá bom? Então compreenda o que é oração. Oração é este buscar a Deus, é este colocar-se diante de Deus, é este buscar a direção de Deus, é este aproximar-se de Deus, é este ouvir Deus e ver Deus fazendo grandes coisas na tua vida, na tua família e também na tua casa. Tá bom? Vamos lá então. O que a gente aprende aqui com Neemias? Mais alguma coisa que a gente aprende com Neemias poderoso. Verso de número 5 e verso de número 6. Vamos lá. Então eu disse, agora a oração de Neemias. Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos
e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Vamos lá. Oração. É primeiro um olhar para Deus. O que é oração? Oração é um olhar para Deus. Olhar para o seu poder. Olha como que o Neemias ele ora aqui. Ele disse assim: então eu disse, olha a oração de Neemias: Deus dos céus, Deus grande e temível. Oração é primeiro olhar para o poder de Deus. Deus é poderoso. É um olhar para Deus. Deus é poderoso. Oração é um olhar para Deus, para a sua fidelidade. Deus é fiel. Nós não somos fiéis, mas Deus é fiel. E oração é também um olhar para Deus, para a sua misericórdia. Então, quando você ora, esses três elementos sobre Deus, eles devem estar na mesa. Deus, ele é todo poderoso. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Deus, ele é fiel a todas as suas palavras, a todas as suas promessas. Deus é fiel à sua aliança. E Deus é misericordioso. Neemias começa declarando esta natureza de Deus. Ele diz: Deus dos céus, Deus grande e temível, ou seja, Senhor todo-poderoso. Deus fiel à aliança. Deus que é fiel. Um Deus que é fiel. E ele completa dizendo: e misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos. A oração de Neemias é uma declaração de quem Deus é. Quando Neemias vai orar, ele olha para Deus. Ele olha para quem Deus é. Quando você for orar, olhe para Deus. Olhe para Deus. O teu primeiro olhar tem que ser um olhar para Deus. Olhar para o Senhor. E dizer: tu és poderoso, tu és Senhor, eu coloco a minha vida no teu altar, porque tu és fiel, o Senhor é fiel, ainda que eu tenha sido infiel, mas o Senhor é fiel. E o Senhor é misericordioso. Se eu consertar o meu caminho, o Senhor se voltará para mim. Olha como que Neemias foi inteligente na oração dele. Ele fala sobre o poder de Deus. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Ele tem poder para mudar essa realidade que você tem na sua vida. Deus, ele é fiel. Deus tem uma promessa para a tua vida e Deus é fiel em cumprir essa promessa. E Deus, ele é misericordioso. Mesmo que você tenha falhado e errado, que a tua família tenha falhado e errado, mas Deus pode voltar o coração e restaurar a tua família e a tua casa. É assim que Neemias começa a sua oração, buscando a presença de Deus. Então, o primeiro olhar é um olhar para Deus. O segundo olhar na oração é um olhar para mim e para os meus. Depois que Neemias olha para Deus e diz: eu oro porque eu sei quem tu és. Tu és um Deus poderoso que pode mudar a nossa vida. Tu és um Deus fiel que cumpre os teus projetos e os teus sonhos para a nossa vida. Tu és um Deus misericordioso que, se nós nos arrependermos, o Senhor se volta a nosso favor. Depois que Neemias olha para Deus e reconhece quem Deus é, porque a oração tem que ser, em primeiro lugar, um olhar para Deus. Depois que Neemias olha para Deus e reconhece quem Deus é na sua vida, aquele que pode mudar a sua vida, aquele que tem um projeto e um plano maravilhoso para a sua vida e para a vida do seu povo, e aquele que tem misericórdia, que pode restaurar a história do seu povo. Depois que Neemias olha, e é dessa maneira que eu quero que você olhe nessa manhã para Deus, Deus que é poderoso para mudar a tua vida, Deus que tem um plano e um projeto maravilhoso para a tua vida, Deus que é misericordioso e que pode restaurar o caminho da tua família e da tua casa. Depois que Neemias olha para Deus, ele olha para si, ele olha para o seu povo. E nós devemos olhar também para a nossa vida e olhar para o nosso povo, olhar para a nossa casa. E Neemias, ele diz assim: nós não conseguimos manter um caminho certo. É isso que Neemias fala na oração. Nós não conseguimos manter um caminho certo. Nós não guardamos os nossos pactos.
E sozinhos não conseguiremos mudar os resultados da nossa vida. É isso que Neemias diz. Olha o que ele diz aqui no verso de número 7. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Nós agimos de forma corrupta e vergonhosa. Nós falhamos, nós erramos, nós não fizemos o que era correto, nós não agimos da maneira que deveríamos agir. Por isso nós te pedimos que nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor volte o teu olhar para nós. Neemias, ele olha para a sua vida e ele diz: eu sou um pecador, eu errei. Ele olha para a sua família, para o seu povo e diz: nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos. Nós não fomos fiéis à aliança, aos propósitos que o Senhor tem para nós. Nós não fomos fiéis aos planos que o Senhor tem para nós. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe. Nós pedimos que o Senhor nos ajude. Nós precisamos que o Senhor nos ajude. Neemias, ele olha para Deus, poderoso, fiel e misericordioso. E ele olha para a sua vida, impotente, infiel e necessitado da graça e da misericórdia de Deus. Deus, tu és poderoso. Deus, tu és fiel. Deus, tu és misericordioso. O Senhor tem poder para mudar a minha vida. O Senhor tem um plano e um propósito para a minha vida. E o Senhor é misericordioso e está disposto a restaurar a minha vida quando eu me volto para ti. Eu, Senhor, sou impotente. Eu não tenho condições de mudar essa situação. Eu sou infiel. Eu quebrei a aliança que eu tinha com o Senhor. Eu não fui obediente à tua vontade. E eu, Senhor, eu necessito da tua graça e da tua misericórdia, porque sem ela eu não chego a lugar algum. Essa é a oração de Neemias. Ele olha para Deus, poderoso, fiel e misericordioso. Ele olha para a vida dele, impotente, infiel e necessitado da graça, da misericórdia e do poder de Deus sobre a sua vida. Nessa manhã eu quero convidar você para também ter esse olhar. O texto bíblico continua. Ele olha para Deus, fiel, Deus poderoso, fiel e misericordioso. Ele olha para si, impotente, infiel e necessitado. E aí vem um terceiro momento em que Neemias, ele olha para a promessa de Deus. Ele olha para a promessa do Senhor. E aí ele diz assim no verso de número 8, ele diz assim: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu espalharei vocês entre as nações. De lá se vocês, deixa eu ler aqui novamente. Aqui, verso de número 8. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Gente, olha que tremendo. Neemias, ele olha para Deus, poderoso, o que é? Poderoso, fiel e misericordioso. Ele começa a oração olhando para Deus, poderoso, fiel e misericordioso. Aí ele olha para si e ele diz: eu e o meu povo somos impotentes, somos infiéis e necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor para prosseguir. Então ele olha para si. E depois
ele olha para a promessa de Deus. E ele olha para a promessa de Deus e ele diz: lembra-te, Senhor, do que o Senhor disse. Se nós formos infiéis, as coisas ficarão muito mal na nossa vida. As coisas ficarão muito ruins para nós. Se nós formos infiéis, nós comeremos fruto amargo. Mas se nós nos voltarmos para ti, o Senhor restabelecerá a aliança que tem conosco. Olha a lembrança de Neemias. Neemias lembra a Deus na sua oração. Ele se volta para a promessa de Deus, ele tem um olhar para a promessa de Deus. Deus tem uma promessa para a tua vida também. Deus é poderoso, fiel e misericordioso. Você é impotente, infiel e necessita da graça de Deus. Mas você pode, nessa manhã, lembrar-se de uma promessa que Deus tem para a tua vida. De um plano, de um propósito que Deus tem para a tua vida. E Deus disse que se você errar, você vai comer um fruto amargo. Mas se você voltar o teu coração para Deus, se você se converter dos seus maus caminhos, se você se arrepender dos seus erros, é o que diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu restaurarei a sua terra. Estarão abertos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus está disposto a te abençoar nesta manhã. Deus está disposto a abençoar a tua casa, a tua família nesta manhã. Deus está disposto a derramar o poder sobre a tua vida nesta manhã. Mas é necessário olhar para Deus, poderoso, fiel, misericordioso. É necessário olhar para você, impotente, infiel e necessitado da graça e da misericórdia do Senhor. É necessário você olhar para a promessa de Deus e dizer: Deus, há uma promessa na tua palavra e eu quero me apegar à tua palavra. Se eu mudar o meu caminho, o Senhor muda o meu destino. Se eu mudar o meu caminho, o Senhor muda o meu destino. Se eu mudar o meu caminho, o Senhor muda o meu destino. Por isso eu te peço orientação. Por isso eu peço que o Senhor guie a minha vida. Por isso que eu peço que o Senhor me mostre o caminho. Porque eu quero caminhar por este caminho. E eu quero mudar o meu destino. Eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo. Mas eu posso começar de novo hoje aqui e construir um novo final. Debaixo da tua graça, do teu poder e debaixo do teu agir na minha vida. Eu quero convocar todos vocês nesta manhã para se colocarem diante do Senhor em oração. Olhe para Deus, poderoso, fiel, misericordioso. Olhe para a tua vida, impotente, infiel e necessitado da graça de Deus. Olhe para a promessa de Deus. Se você falhar, vai comer fruto amargo. Mas se você voltar a obedecer, os frutos voltarão a ficar doces na tua vida e na tua história. Deus mudará o teu destino. Deus mudará o teu caminho. Deus mudará a tua sorte. E aí vem um quarto olhar de Neemias. O quarto olhar de Neemias. Ele diz assim: estes são os teus servos, olhando para o seu povo. O teu povo. Tu os resgatastes com o teu poder e com o teu braço forte. E aqui há um quarto olhar de Neemias que me chama muita atenção, que é um olhar para o propósito de Deus. Um olhar por propósito de Deus. Você sabia que Deus tem um propósito para a tua vida? Você sabia que Deus tem um propósito para a tua família e para a tua casa? O propósito de Deus é de levantar um povo de sua exclusiva propriedade e poderoso, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou este povo das trevas para a sua maravilhosa luz. Está lá em 1 Pedro 2,9. Você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito de Deus é formar um povo nessa terra, exclusivo do Senhor, um povo poderoso na terra, que proclame, que anuncie as boas novas do Senhor e o reino de Deus em toda a terra. E você faz parte desse povo. E Neemias lembra o Senhor. Neemias diz: olha, Deus, este é o teu povo. Impotente, infiel, errante,
falho, mas este é o teu povo. Necessitado da tua graça, mas esse é o teu povo. Necessitado da tua misericórdia, mas é o teu povo, Deus. É o teu povo. Lembra que é o teu povo. Você pode orar nesta manhã, colocando a tua vida diante do Senhor e dizendo ao Senhor esta mesma palavra de Neemias. Quando você for orar, olhe para Deus. Olhe para Deus e diga: Deus, tu és poderoso. Todo poder pertence ao Senhor. O Senhor pode mudar a minha vida com o teu poder. O Senhor é poderoso. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor não falha nos seus propósitos. O Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus disposto a nos perdoar, a restaurar o caminho que nós caminhamos, restaurar a nossa vida. Nós, Deus, nós somos impotentes, não temos capacidade de mudar a nossa vida. Nós somos infiéis. Nós erramos e falhamos e não somos fiéis aos propósitos do Senhor. Nós necessitamos da tua graça, sem ela nós não podemos viver. Nós necessitamos da tua misericórdia, não somos merecedores, Pai. Somos pedintes. Nós estamos clamando, Senhor Deus. Nós estamos nos prostrando diante do Senhor e clamando pela tua misericórdia. Porque misericórdia não é algo que se dá a quem merece. Misericórdia é algo que se oferece àquele que não merece. E nós não merecemos, mas nós nos colocamos diante do Senhor. Lembra, Senhor, da tua aliança. Lembra da tua promessa. Lembra da promessa que o Senhor fez, de que se nós falharmos, se nós errarmos, se nós escolhermos caminho errado, nós vamos comer fruto amargo. Mas se nós voltarmos o nosso caminho para o Senhor restaurará a nossa vida e os frutos voltarão a ficar doces. O Senhor muda o nosso destino. O Senhor nos impede de vivermos uma tragédia eterna. O Senhor restaura os nossos caminhos e nós pedimos que o Senhor faça isso. Isaías capítulo 6, quando Isaías tem uma visão de Deus e ele está em oração, quando Deus aparece para Isaías de alguma forma, ele disse: ai de mim, que sou pecador e habito no meio de um povo pecador. Ai de mim, que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo que tem impuros lábios. Porque os meus olhos viram o Rei da Glória. Eu vi o Deus poderoso, eu vi o Deus que é fiel, eu vi o Deus que é misericordioso. Ai de mim, que sou pecador, impotente, infiel, necessitado da graça do Senhor, errante, falho, necessito da graça de Deus. Eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor. Nós não somos merecedores. Mas lembra da tua promessa, Deus. Lembra da tua promessa, da palavra que o Senhor derramou sobre o teu povo. Que se o seu povo errar, vai comer fruto amargo. Mas se o seu povo se arrepender e voltar para o teu caminho, o Senhor restauraria a nossa vida e os nossos frutos ficariam doces. Vem e restaura, Deus, a história do seu povo. Esta é a oração de Neemias. Vem e coloca no nosso coração um projeto novo de restauração. E Neemias, ele termina a oração dele dizendo para Deus assim: o Senhor, quando escolheu este povo, o Senhor separou esse povo como povo exclusivo teu, para derramar o teu poder e a tua graça. O Senhor derramou poder sobre a vida do teu povo, para que o teu povo proclame o teu reino. E que assim seja, Deus. O Senhor derramou o teu poder e o Senhor nos transformou em povo exclusivo, para que através da nossa vida o Senhor ministre e o Senhor transforme a vida de muitas pessoas. Que seja assim, Deus. Que seja assim, que o teu povo cumpra o teu propósito. Esta é a oração de Neemias. Aí ele encerra a oração assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Neemias, ele encerra a oração dele com um olhar para a benevolência de Deus. E ele diz: Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude e que o Senhor faça com que nós sejamos bem-sucedidos nesse tempo de reconstrução. Que o Senhor nos ajude
a sermos reconhecidos, a sermos restaurados, a sermos reedificados nesse tempo de reconstrução. Neemias, ele termina a oração dessa forma, colocando diante de Deus a vida e dizendo: Deus, o Senhor é um Deus benevolente, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus disposto a consertar, o Senhor é um Deus disposto a estender as mãos. Nos ajuda, nos ajuda. Olha a oração de Neemias, gente, que oração poderosa. Como que essa oração não tem resultado? Claro que tem. E é esta oração que eu e você devemos ter na nossa vida. Um olhar para Deus, poderoso, fiel e misericordioso. Um olhar para nós, impotentes, infiéis, necessitados da graça de Deus porque somos errantes, necessitados da misericórdia do Senhor porque falhamos. Um olhar para a promessa de Deus. Deus, lembra da tua promessa. Se errarmos, nossos frutos serão amargos, mas se consertarmos a nossa vida, o Senhor fará com que os nossos frutos voltem a ficar doces. O Senhor mudará o nosso destino. Neemias tem esse olhar, um olhar para o projeto de Deus para a nossa vida. Deus, o Senhor tem um projeto para a minha vida. E eu peço que o Senhor permita que esse projeto se cumpra. Eu sou povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou um povo em que o Senhor derrama o teu poder para anunciar o teu reino sobre a terra. E que assim seja, Deus. Que o Senhor complete a obra na vida da nossa família, na nossa vida, em nome de Jesus. E ele termina dizendo: tu és um Deus benevolente. Tu és um Deus que está disposto a estender as tuas mãos. Estende as tuas mãos para a nossa terra e para este lugar. Que oração tremenda, né, gente? Que maravilhoso poder olhar para a oração de Neemias e aprender com ele a orar. Aprender com ele a buscar a presença de Deus. Eu quero concluir nesta manhã dizendo para você isto. Oração não é para converter Deus a você. É para converter o teu coração ao coração de Deus. Oração não é para mudar Deus, mas para que você seja transformado na direção dele. A oração não tem como propósito colocar Deus à tua disposição. A oração é colocar a tua vida à disposição de Deus. E se você olha para a história de Neemias, você vai ver que foi exatamente isso que aconteceu. Neemias orou para colocar-se à disposição de Deus. E é assim que você vai encontrar solução para reconstruir a tua vida e todo o teu caminho. Ore buscando de Deus, que Deus conserte a tua vida e que Deus coloque a tua vida no prumo certo e que você esteja à disposição de Deus para a realização dos grandes feitos do Senhor na sua vida, na sua família e na sua casa. Quando você for orar, olhe para Deus, poderoso, fiel e misericordioso. Olhe para você, impotente, infiel e errante, necessitado da graça de Deus. Olhe para a promessa de Deus. Deus tem uma promessa. E na promessa de Deus está escrito assim: se você erra, você vai ter a consequência desse erro. Mas se você decidir acertar, Deus reconstruirá o teu caminho e Deus mudará a tua sorte. Lembra de que Deus, na tua oração, faça um olhar para o propósito que Deus tem para você. Deus tem um propósito para a tua vida. Quando Deus te chamou por um propósito muito específico. Deus quer agir através da tua vida. Você é propriedade de Deus e Deus quer agir poderosamente através da tua vida para anunciar o reino de Deus. Quando você orar, lembra Deus disso. Diga: Deus, eu quero voltar a cumprir aquele propósito que o Senhor, quando me criou para ser. Me criou para fazer. Eu quero cumprir o teu propósito na terra. E lembra, quando você for orar, que Deus, ele é benevolente. Deus está disposto a estender as mãos dele e mudar a sorte e o caminho de todos vocês. E eu concluo, eu encerro a ministração dessa manhã com o Salmo de número 5, verso de número 3, que diz assim: de manhã ouves, Senhor, o meu clamor,
De manhã, te apresento a minha oração e a aguardo com esperança. Pela manhã, ouves, Senhor, o meu clamor. Nós estamos aqui pela manhã, clamando a Deus. Pela manhã, o Senhor ouve o meu clamor. De manhã, eu te apresento a minha oração. Na primeira hora, no primeiro momento do dia, eu te apresento a minha oração. E aí, eu aguardo com esperança. Eu espero, eu fico na expectativa, porque eu quero viver a tua palavra e a tua vontade. Eu quero convidar vocês todos que estão aqui nesta manhã para colocarem o coração e a vida de vocês diante da presença e do altar do Senhor, crendo que Deus é poderoso e que Deus estará fazendo e agindo na tua vida, na tua casa e na tua família. Deus é poderoso e Ele está fazendo algo tremendo na tua vida nessa manhã, creia, em nome de Jesus. Continuamos aprendendo com Neemias. Hoje nós aprendemos sobre a oração de Neemias. Você sabia que Neemias tem 13 capítulos? Você sabia que no livro de Neemias tem 11 orações? O livro de Neemias tem 13 capítulos. E no livro de Neemias tem 11 orações. Neemias, ele apresenta a sua vida como um homem de oração. Ele sabia o valor da oração. Então busque a Deus, coloque a tua vida e o teu coração no altar de Deus, porque Deus fará grandes coisas da tua vida através da tua vida de oração. Muito obrigado, que Deus abençoe muito a tua vida. Obrigado por você estar com a gente, caminhar com a gente. Que Deus abençoe muito o teu coração em nome do Senhor. Tá bom? Nós vamos agora estar orando. Eu quero orar por você, abençoar a tua vida e depois nós estaremos encerrando, tá? Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor o nosso coração nessa manhã? Eu vou pedir para você, se você pode fechar os teus olhos, que você feche os teus olhos e vamos fazer essa oração juntos em o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Colocamos diante do teu altar a nossa vida, colocamos diante do teu altar a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, o teu povo. Pedimos a tua bênção e a tua graça sobre nós. Hoje, Deus, pela manhã, nós queremos lembrar aqui, Deus, na nossa oração, que tu és um Deus poderoso, tu és um Deus temível. Ó Deus, tu és o Senhor sobre toda a terra, não existe Deus como tu. Tu tens todo o poder e nós declaramos isso nesta manhã. Tu és um Deus fiel, a tua fidelidade dura de geração a geração. O Senhor é eternamente fiel. O Senhor é fiel à tua aliança. Nós te adoramos, Deus, pela tua fidelidade. Nós te adoramos pelo teu poder. E nós te adoramos também, Deus, pela tua misericórdia. O Senhor é um Deus disposto a restaurar, a reconstruir. Por que nós estamos aqui vivendo 52 dias de reconstrução? Porque o Senhor é misericordioso. E misericórdia é esta capacidade que o Senhor tem de reconstruir a vida do seu povo. Reconstrói, Deus, a nossa vida e a nossa história. Olha, Deus, para cada um nesta manhã. Nós somos impotentes, não temos condições de mudar a situação da nossa vida. Nós trabalhamos, nós lutamos, mas reconhecemos que não temos poder de mudar as circunstâncias da nossa vida. Nós somos impotentes. Nós somos infiéis. Deus, por mais que a gente lute, todo dia e toda hora nós nos pegamos, Deus, pecando, errando, falhando, indo contra os teus propósitos e as tuas vontades, Pai. O desejo do teu coração. Nós vamos contra o desejo do teu coração, Pai. Nós pedimos perdão nesta manhã, Pai. Nós reconhecemos que temos sido infiéis ao Senhor, Pai. Nós clamamos, Pai, por misericórdia, porque somos errantes. E nós necessitamos da tua misericórdia, que é o Senhor não dar o que merecemos. Nós clamamos pela tua graça, que é o Senhor nos dar aquilo que nós não merecemos. Tem misericórdia nesta manhã e perdoe os nossos pecados. Estende a tua graça sobre nós e nos dá um novo caminho, Deus. Nós colocamos a nossa vida e o nosso coração no teu altar. Nós lembramos nesta manhã, Deus, das tuas promessas. E nós dizemos ao Senhor nesta manhã, Pai, lembra das tuas promessas na nossa vida. Se nós erramos, nós vamos comer os frutos amargos. Mas se nós consertarmos a nossa vida, nós experimentaremos os doces frutos da tua graça, os doces frutos da tua misericórdia e do teu amor sobre nós. Nos ajuda, Pai. Nos fortalece e nos guia, Pai, nesta manhã,
restaurando, Deus, a nossa vida, restaurando, Deus, todo o nosso caminho, Pai. Nós queremos experimentar o teu amor e o teu poder nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Perdoe-nos, Pai, nós confessamos os nossos pecados. Nós declaramos que não temos condições de mudar a nossa vida por nós mesmos. Nós necessitamos do Senhor. E nós lembramos da tua promessa, Pai. O Senhor disse que nos perdoaria. O Senhor disse que reconstruiria a nossa vida. E nós clamamos que o Senhor faça isso nessa manhã, Pai. Nós oramos a Ti, Deus. Deus, porque o Senhor tem um propósito para a nossa vida. O Senhor tem um plano para a nossa vida, Pai. O Senhor tem um propósito para a nossa casa e para a nossa família. O Senhor tem um propósito, Deus, para a tua igreja, para o teu povo na terra. Deus, que este propósito se cumpra. Nós ainda queremos, Pai, necessitamos, desejamos, Pai, e clamamos misericórdia do Senhor, porque nós queremos muito cumprir o teu projeto, os teus sonhos e os teus planos sobre a terra. Deus, nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos povo que o Senhor derramou o teu poder. Nós clamamos, Pai, porque queremos anunciar o teu reino, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós pedimos que o Senhor nos ajude nessa manhã. E, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor o nosso coração nesta manhã, pedindo a tua benevolência. Para tudo aquilo, Deus, que nós vamos fazer, nós pedimos que o Senhor nos ajude, Pai. Para todos os atos, Pai, que o Senhor vá à nossa frente, abrindo as portas e transformando todo o caminho. E abençoando, Pai, todo o nosso caminhar. Nós colocamos a nossa vida e o nosso coração, Pai, diante do teu altar nesta manhã. Pela manhã nós buscamos a tua face. Nós cremos que o Senhor nos ouve. E nós aguardamos aqui, Senhor, ansiosos, a tua resposta e o teu agir na nossa vida. Abençoe cada um que está aqui nessa manhã. Abençoe a tua igreja aqui reunida. Abençoe teu povo. Tudo que vamos fazer nesse dia. Abençoe o nosso caminhar nesse dia, Senhor. Derrame o teu Espírito Santo e o teu poder sobre cada um nesta manhã, Pai. Que estes 52 dias de reconstrução mudem toda a nossa vida e toda a nossa sorte. Nós nos colocamos diante do Senhor e já te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus. Para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe todos os pedidos também de oração que foram apresentados aqui. Toda a oração que foi colocada aqui no teu altar. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Nós colocamos, Deus, cada pessoa que orou, cada pessoa que é alvo da oração, cada família. Nós colocamos cada pedido diante do teu altar. Colocamos tudo na tua presença e pedimos a tua resposta, Pai, e o teu poder, a manifestação do teu poder sobre a nossa oração nesta manhã. Muito obrigado por tudo, Pai. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam aqui com você e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém